Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno.
Esse é o nosso tema, né? É tempo de sair. Como no dia 31 nós não conseguimos trabalhar os 4 pontos, os 4 aspectos, então nós falamos sobre 2 e hoje, com a graça de Deus, nós queremos continuar e queremos falar sobre mais um. Na mensagem anterior nós falamos que a Bíblia Sagrada, ela fala a respeito do mundo e é representado na Bíblia o mundo por 4 lugares: Egito, Ur dos Caldeus, Babel ou Babilônia e também Sodoma e Gomorra. São 4 aspectos que existem no mundo que nós precisamos deixar. Nós precisamos virar as costas para estas atitudes, esse comportamento que é representado aqui por 4 lugares. O Egito fala sobre crer no mundo como fonte, depender do mundo. Ur dos Caldeus fala crer nos ídolos do mundo. Sodoma e Gomorra fala crer nos prazeres da carne. E Babilônia crer na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência. A palavra que nós temos usado como texto áureo, texto básico central, está em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz assim: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Você pode imaginar o poder de Deus ao inspirar o apóstolo João, e ele vai escrever o seguinte: tudo que há no mundo, de repente passa pela nossa mente, né? Como que vou escrever num livro tudo que há no mundo? Mas o texto diz tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens ou a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o texto diz: não ame o mundo, sabe por quê? Porque o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Na mensagem anterior, então, nós aprendemos como sair do Egito, como sair de Ur dos Caldeus. E só para relembrar um pouquinho, para sairmos do Egito nós precisamos de um Redentor, de um Salvador, de um Libertador. E na história de Israel, Deus levanta Moisés. E aí a Bíblia diz que eles tiveram também que sacrificar um cordeiro e comer aquele cordeiro, mas o sangue do cordeiro eles passaram nos umbrais das portas, porque naquela noite o juízo de Deus viria sobre o Egito. E aonde estivesse o sangue, as pessoas seriam protegidas pelo sangue. Então nós aprendemos sobre Jesus como nosso libertador e o sangue de Cristo Jesus, nos purificando do pecado e nos dando a proteção, a vida eterna. Vimos também sobre sair de Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus com o seu pai chamado Terá. E ele sai de Ur dos Caldeus. E ele chega numa outra cidade chamada Harã. E eles ficaram por ali. O pai de Abraão morre em Harã, e Deus fala para ele assim: Abraão, saia de Ur dos Caldeus, saia de Harã. Por quê? Porque Harã representa a idolatria, representa a religiosidade. E na mensagem nós aprendemos o que é idolatria, os aspectos da idolatria, e como nos afastarmos, como virarmos as costas para a idolatria. Agora então nós queremos aprender hoje, com a graça de Deus, sobre sair de Babel. E ainda nós vamos aprender, numa outra oportunidade, como sair de Sodoma e Gomorra. Então, nosso primeiro ponto: sair de Babel. E essa história está registrada em Gênesis. Gênesis. Eu tenho batido nessa tecla vez após vez, tenho falado para vocês que, se você quer entender a Bíblia Sagrada, o gabarito da Bíblia Sagrada está em Gênesis. Se nós entendermos Gênesis, fica mais fácil você entender os tempos, as ocasiões, os propósitos. Posso passar um melzinho na sua boca? A Bíblia diz que Jesus nasceu 4.000 anos depois de Adão e Eva. E a Bíblia diz que para Deus
Um dia é igual a 1000 anos. 1000 anos é igual a um dia. Então Jesus, ele nasce no 4º dia, 4000 anos depois. E por que Jesus não nasceu no 3º dia, ou no 5º dia, ou 3000 anos, ou 5000 anos depois? Porque se você olhar em Gênesis, somente no 4º dia é que Deus criou vida. Como é que Jesus nasceria se não tivesse vida? Você lembra que quando ele vai ressuscitar Lázaro, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Não 3, não 5, mas 4. E por que Jesus chega no 4º dia? Porque ele nasceu no 4º dia. E ele diz, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Tudo isso se aprende em Gênesis. Então quando a gente estuda Gênesis, conhece Gênesis, há um tempo atrás, não sei se você se lembra, eu dei um curso aqui sobre escatologia, sobre o estudo dos últimos dias, do fim dos tempos. E aí nós estudamos Gênesis. Eu me lembro que um pastor amigo de uma denominação, de uma igreja quadrangular, ele estava aqui, ele foi me dar um abraço e disse assim, Pio, você é louco mesmo. Como é que você me dá aí 2 dias de aula de curso de escatologia em Gênesis? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu brincando com ele disse, se nós aprendermos, se nós estudarmos Gênesis, nós podemos conhecer a Bíblia. Então nós vamos ler em Gênesis, estamos aprendendo em Gênesis, sair desses 4 lugares. Sair do Egito, de Ur dos Caldeus, e hoje, com a graça de Deus, vamos aprender a sair de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, que passou a ser chamado depois Babilônia. E ali se fixaram, se estabeleceram ali. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Vamos construir uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Esse era o propósito deles. Nós sabemos que a terra de Sinear, então, passou depois a ser chamada de Babilônia. Babilônia é símbolo de autossuficiência, altivez, arrogância, orgulho. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus abençoou o homem com estas palavras, sejam férteis, multipliquem-se e encham, subjuguem a terra. Encher a terra é espalhar, ir para os 4 cantos da terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela face da terra. Então esse texto sagrado mostra claramente que Deus diz que a humanidade deveria se espalhar por toda a terra, ocupar como gestores o planeta Terra. Perceba que não era para conquistar a terra, mas para ocupar a terra que Deus havia dado à humanidade. Diga ou não digo? Diga ou não digo? Existe um pensamento maligno, diabólico, de que nós estamos invadindo o habitat dos animais. Nós somos os invasores na terra. Mentira do inferno. Olha o que a palavra de Deus diz. Espalhem sobre a terra, multipliquem-se, domine sobre as aves, domine sobre os peixes, domine sobre os animais. Mas o plano do homem, mais uma vez, é fazer o oposto daquilo que Deus havia dito. Deus diz, encho a terra. Mais uma vez, Gênesis 11, 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Deus diz, espalhem-se. Agora ele diz, não vamos nos espalhar. Não vamos fazer aquilo que Deus deseja. A ideia é unirem-se para não serem espalhados por toda a terra. Esse tipo de unidade revela a desobediência intencional deles. Desobedecerem Deus. Planejaram a desobediência, planejaram o pecado. Eles se uniram em torno de uma ideia, em torno de um plano, e não em torno do propósito de Deus.
As pessoas dizem, as igrejas evangélicas precisam se unir. Me mostre na Bíblia isso, onde está escrito que devemos nos unir. Toda a proposta de unidade está em torno de uma ideia, de um personagem. A unidade bíblica é em torno de propósito. E para cumprirmos o propósito, imagina, aqui está o propósito. Todos nós cumprimos o propósito. Isso é unidade, cumprimento de propósito. E não estarmos juntos concordando com as ideias. Meu Deus, deixa para lá. Irmãos, a unidade verdadeira não se dá em torno de planos humanos, mas sim em torno do propósito divino. E o propósito era, espalhem-se. O que eles disseram? Vamos nos unir, vamos construir uma cidade e uma torre e vamos chegar até os céus. A Torre de Babel, que significa porta do céu ou porta de Deus, é mencionada aqui na Bíblia como uma das construções mais ambiciosas do homem. A partir de então, Babel passou a ser sinônimo de confusão. O que é Babel? Confusão. O que é Babilônia? Confusão. E passou a simbolizar o castigo divino sobre a arrogância, sobre o orgulho e paganismo humano. Babel é símbolo da soberba, da altivez, pois o intuito do homem era chegar às portas do céu construindo uma torre. O homem queria chegar até a Deus através das suas obras, da sua força, da sua capacidade, da sua engenharia, da sua inteligência. Com isso, o homem está decretando a sua independência de Deus. Eu posso ir aos céus e eu não preciso da ajuda divina. O homem está dizendo, eu posso chegar aos céus sem a ajuda de Deus com a minha própria força. O homem está dizendo, eu vou recuperar aquilo que Adão e Eva perderam com a minha própria habilidade. Isso é Babel. E a Bíblia diz, saiam daí. Não comunguem deste pensamento, dessa ideia. Não aceite isso dentro de você. Para eles, se unirem era unir em torno de um pensamento humano. Para eles, se unirem era se unirem em torno de uma proposta de arrogância perversa. Eles tinham como ideia usar da unidade para construir uma sociedade de pessoas superiores a tudo e a todos. Inclusive, eles podiam dispensar Deus. A palavra Babel é formada por duas palavras, Ba e Bel. Bel significa Senhor e Ba significa mente. Os habitantes de Babel se viam como possuidores de uma mente superior, de uma mente evoluída, de uma sabedoria exclusiva. Eles se viam como os senhores dos pensamentos elevados. Por isso Babel também significa confusão, porque todo pensamento dicotomizado, divorciado de Deus, é pensamento de confusão, de intriga, de ódio, de guerra. Por isso Tiago, o grande apóstolo Tiago, no capítulo 3, 14 e 15, ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, esse tipo de unidade, esse tipo de plano, não vem dos céus, mas é terreno. Não é espiritual, mas é demoníaco, inspirado por demônios. Amados, todo tipo de arrogância e altivez não somente é detestado por Deus, mas também é desaprovado por Deus, e Deus resiste a esse tipo de movimento. Basta olharmos um pouquinho para a história da humanidade. Esse navio, nem Deus afundou. Nós somos mais conhecidos do que Deus, do que Jesus. Cadê eles? Mao Tse Tung escreve um livro e diz, ei, esse livro será mais lido no mundo do que a Bíblia. Você nem sabe que livro que é. Arrogância. Esses dias eu ouvi uma frase perigosíssima. A China tem mais dinheiro do que Deus. Uau, olha onde chega a arrogância das pessoas. Começa a queda. Ei, eu estou dizendo, já começou a queda dessa nação. Em Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 e 2, diz assim, depois disso eu vi outro anjo que descia dos céus. Queridos, não estamos falando aqui de arcanjo, de querubim, de serafim, nem de Jesus, muito menos de Deus Pai. Estamos falando de um anjo.
tinha grande autoridade, um anjo. E a terra foi iluminada por seu esplendor. Você pode imaginar o tamanho desse anjo, o poder desse anjo? E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Qual é o fim de Babilônia? Queda, ruína, destruição, habitação de demônios, diz a palavra de Deus. Pois esta sabedoria, ela é demoníaca, ela é inspirada por espíritos imundos. Olha os versículos 4 e 5 do mesmo capítulo 18 de Apocalipse. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela vocês, saiam dela, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus pecados, Deus se lembrou dos seus crimes. O grito de Deus é: saiam dela, abandonem a Babilônia. Os habitantes da Babilônia conseguiram sim construir uma torre até os céus. Eles construíram, pastor? Sim, construíram. Esse texto diz: construíram uma torre de pecados. Os seus pecados chegaram até os céus. Foi essa torre que eles construíram. Pois os pecados da Babilônia acumularam até os céus. Mas a Babilônia cairá, ela será habitação de demônios. Saiam dela, para que as pragas que virão sobre ela não atinjam vocês. Irmãos, a minha oração a Deus é que a partir desse ano, cada um de nós deixemos absolutamente, radicalmente Babel. Precisamos virar as costas para isso. Isso não pode mais fazer parte do nosso modelo mental, do nosso estilo de vida, do nosso comportamento, da nossa linguagem, da nossa fala. Nós temos que sair daí. Mas pastor, o que é deixar Babel? O senhor já me convenceu, eu tenho que sair daí. Mas o que é deixar Babel e como deixar Babel? Primeiro, o que é deixar Babel? Deixar Babel é deixar a ideia de que é possível construir coisas que conquistem Deus. Amados, nada do que Deus tem está à venda. Tudo que Deus tem, Ele nos dá pela graça. Pare de querer conquistar Deus. Pare de querer convencer Deus. Pare de querer comprar coisas de Deus. Deus, eu vou te dar 7 quartas-feiras de jejum e o Senhor me dá uma bênção. Isso é Babel. Sai dela, povo meu. Posso ouvir um amém? Deixar Babel é deixar de construir coisas que produzem independência de Deus. Perguntaram esses dias: pastor, queremos jogar na loteria, é pecado jogar na loteria? Eu fiz assim. Falei: meu irmão, todo o dinheiro que você obtém através de atalho é pecado. Eu vou emitir um boleto, vou cobrar essa frase de vocês. Meu Deus! Deixar Babel é deixar de construir a vida onde Deus se torna dispensável. Deixar Babel é deixar a ideia de que eu posso servir a Deus do meu jeito. Deixar Babel é deixar a ideia, o pensamento de que eu faço meu culto na minha casa, eu seleciono os meus louvores, eu vivo no meu canto sossegado, eu sou autossuficiente. Esses são pensamentos babilônicos. Deixar Babel é deixar a arrogância soberba de que nós somos fortes, capazes, ao ponto de podermos existir sem a igreja, sem a comunhão com o corpo de Cristo. Deixar Babel é deixar esse tipo de pensamento de independência. Os habitantes de Babel pensavam: se Deus não me levar para o céu, eu subirei ao céu através das minhas próprias obras. Os moradores de Babel pensavam: eu posso conquistar o que eu quiser, eu sou capaz, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso que ninguém mande na minha vida.
Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6, está escrito: mas Ele nos concede graça maior, maior graça. Por isso diz a Escritura que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede de graça, Ele dá graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, como Deus se opôs aos habitantes de Babel. E como foi que Ele se opôs? Trazendo confusão, isto mesmo. Eles já não se entendiam, não falavam a mesma linguagem. Agora eles eram confusos e divididos. A Bíblia Sagrada diz que Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos. Deus não responde às orações de uma pessoa orgulhosa. A linguagem de um orgulhoso é diferente da linguagem divina, da linguagem de Deus. Porque a linguagem de Deus é amor, é graça, é generosidade, é comunhão, é importar-se. Mas a linguagem do reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Agora, a linguagem do orgulhoso, ela é partidarismo, ela é divisão, ela é intriga, amor próprio. Quando o orgulho ora, quando o orgulhoso ora, Deus não entende a linguagem dele, diz a Bíblia Sagrada. Tiago 4,3: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Pede egoisticamente. Meu irmão, o dia que eu e você pararmos de fazer orações egoístas, Deus vai nos responder. É minha filha. É meu esposo, é meu cachorro, é meu periquito, é meu carro, é meu trabalho. Cabe uma dancinha aqui, não cabe? Aleluia. Sair de Babel. Sair. O apóstolo Pedro também fala sobre a mesma coisa. Eu tenho falado para vocês que a Bíblia é um livro resumido, compacto. E quando começa a se repetir a mesma ideia em alguns livros, porque eu e você temos que parar e considerar aquilo. Olha que está escrito: por gentileza, 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago fala sobre isso. Jesus fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, o Velho Testamento fala sobre isso. Orgulho é um tipo de comportamento que possui uma linguagem própria. Humilde é um outro tipo de comportamento que também possui a sua linguagem, uma linguagem diferente da linguagem orgulhosa. Quando o orgulhoso ora, Deus não o atende. O orgulhoso não vê os outros, vê somente a si mesmo. Os humildes não veem a si mesmo, vê somente os outros. Mas o orgulhoso, humilde, para o orgulhoso, o humilde, ele é passivo, ele é indolente, ele é medroso. Para o orgulhoso, quando ele encontra uma pessoa humilde, ele diz: isso aí é um sangue de barata. Vamos ver daqui a alguns anos o resultado entre vocês dois, você orgulhoso e você humilde. A Bíblia diz em Malaquias que chegará um dia que haverá sim, então verão a diferença, diz a Bíblia, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Meu irmão, vai chegar um dia que haverá uma diferença radical. Radical. Você está parado ali com o seu fusquinha, no calor de Curitiba, 33 graus, né? Acelerando para ele não morrer no sinaleiro, né? Aquele calor, cheiro de gasolina por todo lado, né? Já tiveram fusquinha? Eu já tive. E aí você, do lado assim, para um camarada com uma Mercedona bonita, com um charuto na boca, vidro fechado, ar-condicionado. Você olha assim e fala: quem está servindo Deus? Eu ou ele? Acho que é ele, porque, né? Já teve esse conflito? A minha resposta é: espere um pouquinho. Espere um pouquinho. E nós veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, Tiago eram colunas da igreja, autoridades da igreja primitiva. Certamente eles oravam e tinham suas orações respondidas. Claro que sim.
Por isso eles revelam que tipo de pessoas não alcançam respostas às suas orações. Eles dizem: Deus se opõe aos orgulhosos, Deus não responde às orações feitas pelos cristãos orgulhosos. Deus, Ele responde à oração dos humildes. Ele dá maior graça aos humildes. Deus atende às orações somente dos cristãos humildes. Aleluia! Nós sabemos que o orgulho foi o primeiro pecado cometido no universo. Um anjo chamado Lúcifer, na verdade um arcanjo chamado Lúcifer, agiu com base no orgulho e foi expulso do céu. Por isso, a tarefa do diabo é encher os nossos corações de orgulho e de altivez. A tarefa do diabo é: não saia de Babel, não deixe a Babilônia, permaneça aí, com essa linguagem, com esse pensamento, com essa conduta, com esse comportamento. Se o diabo conseguir colocar o orgulho em nossas vidas, ele sabe que nós seremos destruídos. O orgulho gera divisão, gera confusão, gera intriga, gera partidarismo. É o orgulho que faz você escolher entre esse e aquele. Orgulho. É o orgulho que gera confusão entre os cristãos, pois o orgulhoso tem uma vida vazia, fria, cheia de observações críticas. O orgulhoso se torna uma pessoa ácida, crítica de tudo e de todos. O estacionamento está muito cheio. Acho que não estão cuidando bem da minha criança lá na IBI. Eu acho que o ar-condicionado é muito frio. Eu acho que o louvor, o som é muito alto. Saia da Babilônia. Saia de Babel. Queridos, este ano é um ano extraordinário, é um ano maravilhoso, é um ano especial. Mas nós precisamos radicalmente mudar a nossa mentalidade. Porque na nossa boca está o poder da vida e da morte. Devemos usar palavras de vida e não de morte. Deus, Ele dá abundante graça aos humildes. Ele tem prazer em prosperar os humildes. Deus entende quando uma irmã humilde ora. Ele entende a linguagem do humilde. Deus conhece a linguagem desse cristão. Vamos aprender essa verdade lendo Tiago 4, de 1 a 3, onde diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês cristãos? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Têm alvos no 1º de janeiro, no primeiro mês do ano, e vocês não alcançam, não obtêm o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Pedem com uma linguagem de orgulhoso. Esse texto bíblico explica as razões da existência das guerras e conflitos entre os cristãos. Esse texto bíblico explica as razões porque Deus não responde às nossas orações. Esse texto explica as razões de não estabelecermos comunhão entre os irmãos. Em Babel tem orgulho e soberba. Em Babel não existe comunhão com Deus. Em Babel, Deus não responde às nossas orações. Por isso precisamos sair de Babel. Pedimos e não recebemos. Queremos construir a nossa torre. Queremos construir o nosso nome. Pedimos pensando somente em nós. Pedimos para podermos construir torres que cheguem até o céu. Jesus Cristo somente passava a noite inteira em oração, porque Ele estava em comunhão ativa com Deus Pai. Ele falava e o Pai o ouvia, o Pai falava e Ele ouvia. E Jesus Cristo declara: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, sempre. Mas aqui é mencionado por Tiago algumas razões porque Deus não nos ouve. Ele diz: paixões, cobiças, invejas e gastar em prazeres. O que significa isso? Paixão é um desejo desmedido, descontrolado pelo prazer. Prazer como um Deus, prazer a qualquer custo. É o estilo de vida dos moradores de Sodoma e Gomorra. Paixão pelos prazeres da carne. Cobiça, desejar ardentemente o que é proibido.
ficar girando em torno daquilo que é indevido, ficar pensando, maquinando aquilo que não se deve. É o estilo de vida dos moradores de Babel. Não se deve construir uma torre, e eles ficaram planejando, envidando esforços, investindo, depositando energia naquilo que não deve. Cobiça é chegar ao céu pelo esforço próprio. Inveja é arder de raiva por não ter o que o outro tem. É comparar o que eu tenho com aquilo que o outro tem. É o estilo de vida dos moradores de Ur dos Caldeus. Idolatrar coisas. Gastar em prazeres é gastar egoisticamente, é ser controlado pelo pensamento. Eu mereço. Eu trabalhei o ano todo, agora eu mereço isso. Isso é Egito. É o estilo de vida dos moradores do Egito. Viver os prazeres do Egito como fonte da existência, como fonte da vida. Por isso, amados, nós precisamos sair do Egito. Amados, nós precisamos sair de Ur dos Caldeus. Precisamos sair de Babel e precisamos sair de Sodoma e Gomorra. Qual o resultado em nossas vidas quando decidimos sair? Deus, o nosso Pai Celestial, nos faz caminhar em direção a Canaã. A Canaã. Canaã é nossa herança. Canaã é a terra que emana leite e mel. Pastor, o que significa a terra que emana leite e mel? Os teólogos, os eruditos, os entendidos, eles dizem que mel representa o que existe mais precioso no reino vegetal. E leite representa o que existe de mais precioso no reino animal. Canaã significa que nós temos o suprimento pleno, total, do reino vegetal e do reino animal. Essa é a nossa herança. Isso nos pertence. Canaã não é lugar para você conquistar. Canaã é herança. Herança você toma posse, você não conquista herança. Quando saímos do mundo, as coisas começam a ser acrescentadas a nós por Deus Pai. Aleluia. Olha o versículo 6 de Tiago 4. Mas Ele nos concede graça maior. Graça maior. Mas Deus concede graça aos humildes. Ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça maior aos humildes. Graça é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade. A palavra grega charis. Graça é a bondade de Deus em ação. Graça é a bondade de Deus a nosso favor. Graça é Deus nos servindo em amor. E a Bíblia diz que quando nós deixamos Babel, deixamos a Babilônia, deixamos essa estrutura de pensamento, o orgulho, a soberba, a altivez, Deus nos dá maior graça. Que impressionante isso. Deus concede graça maior. Não é somente a graça da salvação, mas é a graça santificadora, é a graça da abundância, é a graça da vida eterna, é a graça de mantermos Satanás e seus demônios debaixo dos nossos pés, é a graça de vivermos a vida em triunfo sobre a terra nesses dias, é a graça de vivermos hoje como herdeiros de Deus, é a graça de vivermos a eternidade hoje. Meu Deus, Ele dá mais graça, maior graça aos humildes. Humilde é uma condição desprovida de orgulho e altivez. Humildade não tem nada a ver com posse econômica. Nada. Eu conheço pessoas que têm muitos bens econômicos, muitos bens materiais, muitos bens, e são pessoas humildes. Humildes. E eu conheço pessoas que não têm um tostão furado e são orgulhosos. A gente costuma dizer, eu fui visitar uma pessoa, ele mora numa casa humildezinha. Não, humildade não é isso. Humildade não tem nada a ver com bens materiais. Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. Humilde é aquele que é desprovido de orgulho, de altivez, de soberba, de autossuficiência, de arrogância. Humilde é todo aquele que sabe que tudo aquilo que ele é e tem foi Deus quem lhe deu. Por isso o humilde é cheio de gratidão, o humilde ele é generoso, o humilde ele compartilha. Nós já aprendemos isso, que as lutas dos orgulhosos são longas
e resultam em derrotas. As lutas dos humildes são rápidas e resultam em vitórias. Mas pastor, como sair de Babel então? Estou convencido, não fico mais lá. Vou mudar a minha maneira de pensar, de falar, de agir. Vou mudar. Atos capítulo 2 em diante diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um desses 120 que estavam ali no cenáculo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Meu Deus! Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntaram-se naquele lugar. Uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviu falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus? Galileus, amados, são pessoas simples, humildes, semi-analfabetas. Os galileus não eram considerados lá em Israel. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua materna. Meu Deus, como sair de Babel? Aqui nós temos a resposta: receber uma nova língua. Receber uma nova língua. O versículo 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Sair de Babel significa receber uma nova língua, falar uma língua diferente, falar uma língua de harmonia, uma língua de honra, uma língua de generosidade, falar de amor, falar de consolo, falar de comunhão, falar de importar-se, falar de cuidar. E essa nova língua, ela não é aprendida, não se alcança pela boa educação, pela boa formação acadêmica. Essa nova língua não se aprende de berço, mas essa língua, aleluia, essa língua nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é conforme o Espírito Santo nos capacita a falar esta língua. É uma língua que vem do alto, é uma língua que se assemelha a labaredas de fogo, é uma língua que manifesta o amor de Deus Pai, é uma língua que manifesta a graça do Senhor Jesus, é uma língua que manifesta as consolações do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. É uma língua mansa, é uma língua humilde, é uma língua cheia de poder, cheia de autoridade. É uma língua que, quando falada pelo servo de Deus, pela serva de Deus, pelo filho de Deus, pela filha de Deus, quebra os grilhões, abrem cadeias, ressuscita os mortos, cura os enfermos, liberta os oprimidos do diabo. É uma língua poderosa, é uma língua dada pelo Espírito Santo de Deus à igreja do Senhor Jesus. Aleluia! É isso que significa sair de Babel. Falar uma outra língua. A língua que se fala em Babel, como já aprendemos aqui, é uma língua de orgulho, de soberbo, de altivez, de confusão, de intriga, de partidarismo. E quando nós saímos de Babel, nós temos essa nova linguagem. É um novo vocabulário. É uma nova abordagem. É uma língua que produz unidade em torno do propósito de Deus e não em torno de ideias humanas. Qual o conteúdo falado por essa língua? Será que é um conteúdo de que vamos construir algo para que o nosso nome seja grande? Não, claro que não, 1000 vezes não. O verso 11 de Atos 2 responde:
Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eles falavam que o conteúdo é dizer sobre as maravilhas de Deus. A palavra maravilha aqui no grego é megaleios, significa magnificente, excelente, esplêndido, maravilhoso. Somente saindo de Babel é que receberemos uma nova língua com a qual de fato podemos adorar a Deus, exaltar a Deus, magnificar a Deus, dar toda a honra a Deus Pai, toda a honra a Deus Filho, toda a honra a Deus Espírito Santo. É uma outra língua. A nova língua declara as maravilhas de Deus, o nosso Pai Celestial. Não é aquela língua que questiona Deus. Não é aquela língua que diz, Deus, por que o Senhor fez isso? Não. Não é aquela língua que desafia Deus. Não é aquela língua que se revolta contra Deus, não. É uma língua que fala das maravilhas de Deus. Aleluia, aleluia. Nós temos um pouco dessa narrativa das maravilhas de Deus no Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, diz o texto sagrado. O seu amor dura para sempre. Deem graças a Deus, ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. O versículo 3, deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que fez grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Que com a habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estende a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo com os pés em terra seca, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, o seu amor dura para sempre. E Og, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança a Israel, o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é uma nova língua, é uma nova linguagem. Uma linguagem que fala a respeito das maravilhas de Deus, das obras de Deus. Em Babel, como eu disse, eu questiono Deus. Fora de Babel, eu agradeço a Deus. Em Babel, eu duvido de Deus. Fora de Babel, eu creio em Deus. Em Babel, eu construo com tijolos. Fora de Babel, eu construo com pedras, não com tijolos. Em Babel, eu construo com pedras. Em Babel, eu atribuo os meus resultados às minhas habilidades. Fora de Babel, eu atribuo os meus resultados ao amor, à graça e ao poder do meu Deus e Pai. Em Babel, eu penso que Deus está longe. Fora de Babel, eu sei que Deus está perto. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele está sempre presente, de manhã, de tarde, de noite. Ele está conosco em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele está conosco e Ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. Aleluia! Fora de Babel, eu falo uma língua nova. Uma língua que conta as maravilhas do amor de meu Deus e Pai.
que conta as maravilhas da graça de Cristo Jesus. Uma língua que conta das maravilhas de ter comunhão com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma língua que fala da importância de sermos igreja, de sermos corpo, de estarmos juntos, marchando sobre a terra, para aquele grande encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sair do Egito, sair de Ur dos Caldeus, sair de Babilônia, para que podemos ser um povo exclusivo de Deus, preparados para realizarmos toda boa obra. Aleluia.